decência, dignidade, decência, salário justo. Respeito, dignidade, decência e salário justo. Merda. Merda. Vamos lá? Vai, não, deixa eu... Segura. Dá pra agir já. Técnico. Merda, Gi. Merda, Gi. Bora. A gente observava muita coisa. A gente observava muita coisa.
A gente observava o calor, o frio, a chuva, os bichos do mato, a enchente do Pantanal. Era gostoso e bonito demais. Era bom, né? Era bom. E antigamente essa nossa casa aí, ó, ela era feita de madeira. Depois foi que fizeram assim. E bem ali tinha um pátio. E ali assim, ó, vem que ver. Tá vendo onde tá aquele mato ali, ó? Depois do portão, ali nós tínhamos a nossa horta. A gente plantava mandioca, batata, tomate. E bem aqui assim, ó, a gente sentava de vez em quando para ficar vendo o trem passar lá longe. Era gostoso e bonito demais. Era bom, né? Pra você ver, ó, eu sou lá de Bauru. Quer dizer, nasci em Bauru, mas vim trabalhar no trecho Campo Grande Corumbá. Às vezes ficava meses fora de casa, demorava um tempão pra voltar. Eu lembro que no dia que meu filho nasceu, eu fui pra Bauru pra ver ele, mas tive que voltar pro trabalho no dia seguinte. Quando voltei, 3 meses depois, o menino tava grande já. Peguei ele no colo, começou a chorar. Acho que não reconheceu o pai. Eu também nasci em Bauru, sou filha de ferroviário. E quando eu me casei com o guarda da ferrovia, nós nos mudamos para uma outra estação do interior. Mas eu não posso esquecer. Quando eu cheguei, assim, tive que abandonar a minha cidade, que era Bauru, deixar tudo para trás, os meus amigos, na minha casa, e ir trabalhar, assim, e morar num lugar que eu não conhecia. Mas o susto foi maior quando eu cheguei, lá em Ribas. Cheguei em Ribas, eu abri a janela, eu via um poeirão assim, aquilo parecia um faroeste, era só mato. Foi o que eu mais estranhei, porque em Bauru não era assim. Depois, meu marido foi transferido para cá, para Campo Grande. Quando a gente chegou, eu nunca vou esquecer, tinha um cheiro de manga, um cheiro doce misturado com óleo diesel. E passavam pessoas, passavam ambulantes, vendedores vendendo salgado, chipa, e de longe vinham as indígenas terena. Elas traziam um bacião assim na cabeça. E na bacia, elas traziam guavira. Eu nunca tinha provado guavira. É uma delícia, né? Guavira é bom, né? É bom, né? Chipa! Pastel frito! Peixe frito! Salteia! Salteado! Bife a cavalo! Cachaça! Pastel frito! Cachaça! Peixe frito! Pastel! A chegada do trem era uma festa. Criançada correndo, gritando, dando tchau. Os ambulantes já preparados para vender de tudo pela janela. Peixe, até pastel tinha. Ah, tinha o Clube Atlético Ferroviário. Malha, bocha e futebol era o jogo do povo. A gente brincava e se divertia, sem briga e sem rixa. A gente descobria a nossa vida vendo a vida do outro. A chegada do trem era uma festa. Criançada correndo, gritando, dando tchau. Os ambulantes já preparados para vender de tudo pela janela. Peixe, até pastel tinha. Ah, tinha o Clube Atlético Ferroviário. Malha, bocha e futebol era o jogo da galera. Eu lembro que não tinha malha de ferro. A gente usava fundo de garrafa de vidro. A gente brincava e se divertia sem briga, sem rixa. Descobria a nossa vida vendo a vida do outro.
No meu tempo de guri, ali pras bandas do Cascudo, pra ser mais exato, nas esquinas do baile racha, conheci um caboclo por apelido de Joelho, muito querido por aquela região. E ele gritava, sapateava e cantarolava um chamamé, mais ou menos desse jeito. Menina, casa comigo, o chuva não for na roça, nego só também não vou. A noite inteira no baile, só danço com meu amor. Capricho no chamané, com a sanfona do vovô. Menina dos olhos verdes que mora do outro lado. Ah, naquele tempo era um movimento só, principalmente no trecho Corumbá-Ponta Porã. Chegava sexta-feira, a estação lotava. Nossa, é que o trem, ele atravessava as fazendas. E o trem, além de atravessar as fazendas e ligar a cidade, ele transportava tudo para quem morava na fazenda. Trazia mercadoria, vendia mercadorias, vendia comida, tudo funcionava através do trem. Então era o maior movimento. O trem atravessando o Pantanal, atravessando as fazendas e ligando as cidades. É, mas a vida não era fácil não. O ferroviário não parava em casa. Passava mais tempo fora de casa do que dentro. Era uma coisa assim. Quantas vezes, quantos natais e quantos anos novos eles passaram viajando? Era uma coisa assim, gente. As mulheres, as nossas esposas, é que cuidavam da vida na vila. Inclusive criavam os filhos, a manutenção, organizavam festas, a economia da vila. Tudo que acontecia aqui enquanto a gente trabalhava, eram as mulheres que administravam. Inclusive, quando a gente entrava em greve, elas davam condições para a gente ficar na greve, porque era muito importante a greve. E elas que cuidavam dessa estrutura também. E era uma coisa assim que chegava, né? Viajava, trabalhava, chegava em casa, ficava 11 horas. E aí, viajava, começava tudo de novo. A vida não era fácil. Não era. Era lutar e trabalhar. Lutar e trabalhar. Lutar e trabalhar. Quantas vezes os ferroviários trabalharam 24 horas seguidas? Eles chegavam a trabalhar 24 horas seguidas. 24 horas seguidas. Chegavam a trabalhar 24 horas seguidas.
minha paixão era conduzir trem de passageiros. À noite, quando eu olhava para trás e via as luzes dos vagões, parecia que eu estava carregando uma cidade. E o meu pai? O meu pai, ele era feitor de truma. Sabe o que é feitor de truma? Feitor de truma. Fazia a manutenção desses trilhos todos aí, ó. Eu mesmo nasci na beira da linha. Na beira da linha. No Hospital dos Funcionários da Ferrovia. E sou a 4ª geração de ferroviários da minha família. Tô te falando, a 4ª geração de ferroviários da minha família. E o Poeira? E o Poeira? Ah, o Poeira! Aquele negro de sorriso branco. Chegava da fazenda, montado no seu cavalo, e ia direto pro boteco. Lá o Poeira tomava um trago, e trovava um verso, e já gritava um sapucai. Ele cantava e chorava ao mesmo tempo. Em volta dele, a Gertrudes e aquele bando de cachorro. Aquela cena comovia a gente. É a Maria Fumaça chegando. E a igrejinha chegava. Todo mundo achava que igrejinha, que é a escola de samba dos ferroviários, era algo a ver com religião, mas não tinha nada a ver com religião. Igrejinha era uma gíria da época que significava patota. A turma toda da comunidade se juntava, porque no trem a gente olhava revistas, vendia revista no trem, e a gente olhava o carnaval lá de fora e achava muito bonito. Aí veio a ideia da igrejinha, vamos juntar a patota e vamos fazer um carnaval igual. Lá na rotunda, a gente tinha serralheria, tinha marceneiro, tinham todos os profissionais, montavam os carros alegóricos lá, e pelo trem de São Paulo, o trem do Paraguai, chegava tecido, brilho, purpurina, lantejola, tudo bonito. E chegava no dia do carnaval, a comunidade toda ia. E essa comunidade era grande, era paraguaio, boliviano, japonês, libanês, árabe, e a comunidade preta lá quilombola, porque tinha muito preto na ferrovia trabalhando. E a comunidade toda se juntava. E aí a escola saía e ia. É a Maria Fumaça. Em Brasília, 19 horas. Esta é a Voz do Brasil com o Jornal Nacional. Eletrobras aplicará 5 bilhões de ienes no setor de energia elétrica. Previdência baixa normas para a inscrição de empresas no IAPASO. O mercado de ações da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro apresentou-se em alta, mas a movimentação foi inferior à de sexta-feira. Negociados 41.461.000 títulos, no valor de 71.683.000 cruzeiros. Dos credenciais do novo embaixador da Turquia no Brasil, Semih Akbil. Ele substitui no posto ao diplomata Perdúcio Gaçaí.
Em seguida, para despachos, para referidos os ministros da Aeronáutica, Brigadeiro Joanir Campos Cearim Macedo, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, General Tácito Teófilo Gaspar de Oliveira. Encerrou-se recentemente o mercado do couro na Itália, um dos maiores eventos mundiais do couro e do calçado. Em sessão pública realizada hoje, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro João de Lima Teixeira, procedeu à distribuição semanal. Sorteados 324 feitos, coube a cada ministro a cota de 21% do relator e serve como revisor. Lembranças boas. Entrei, trabalhei, tudo que eu consegui foi graças à ferrovia. Uma vida como ferroviário. Meu pai, meus tios, a minha filha se casou com um ferroviário. Foram 25 anos como maquinista. Eu vejo passar dentro de mim um filme. É como um filme, vai fundo lá dentro de mim, lembrar de tudo que eu vivi e as pessoas com que eu trabalhei na ferrovia 20 e poucos anos. E aí, agora é só lembrança. Agora é só lembrança. É só lembrança. Em 95, em 96, aconteceu a privatização. Acabaram com tudo. E o que sobrou? É muito triste ver tudo isso aí, ó. Olha só, tudo abandonado, Levou tanto tempo para acontecer isso, o abandono. Isso é justo? O que sobrou foram os cemitérios de trem, como aquele lá em Luiz Gama, perto de Rio Pardo. Lá tem mais ou menos uns 200 vagões apodrecendo no tempo. É muito triste mesmo a gente olhar, quando chega nesses lugares e olha para as estações. As estações foram todas depedradas. Não tem mais nada. Não tem mais nenhuma estação. Hoje em dia, não tem mais estações. Hoje em dia, não tem mais estações. Não tem mais estações. Acidente na linha, quilômetro 36 oeste, quilômetro 36 oeste, trem KCC 3660, trem KCC 3660, atenção, acidente na linha, acidente na linha. Começou a mandar os seus antigos funcionários embora. E com o salário dos antigos funcionários, eles pagavam 3 novatos. Com um salário, eles contratavam 3 outras pessoas. Naquele dia, demitiram 450 funcionários. E teve gente achando que eu que organizei a lista. Aquilo veio da chefia lá de cima. A gente preparou tudo, achando que ia ter um curso. Aquele foi um dia muito triste. É lá por 2002, 2003 mais ou menos, mudaram a estação de endereço. Tiraram a estação desse lugar aqui. E nessa mudança, os livros e as histórias da ferrovia foram jogados no lixo. Deixados na calçada aqui, ó. Quer dizer, não bastasse a privatização, ainda jogaram fora nossas histórias.
Olha a maneira como eles fizeram tudo. Nós não temos certeza, mas sabemos que eles entregaram tudo na mão dos norte-americanos. A retirada dos trilhos foi uma jogada do governo do estado e do município para valorizar a questão imobiliária. É, do imóveis deles. Compra e venda. Na greve de 90, greve de 1990, me deram folga, me botaram num trem, aqui ó, me mandaram de volta para Corumbá, me fizeram ficar esperando lá 30 dias para ser demitido por justa causa via telegrama. Demitido por justa causa via telegrama, pô. Foram 5 anos e secaram em todos os aspectos. Subtraíram os recursos, diminuíram os transportes e não devolveram nada. Especulação imobiliária desenfreada. Eles roubaram tudo. Eles roubaram os trilhos. Eles roubaram os dormentes. Eles roubaram nosso transporte econômico. Eles roubaram nosso trabalho. Eles roubaram as nossas vidas. ...11 de agosto de 1990. Foi o maior quebra-pau aqui, ó. Bafafá danado. É, teve polícia, teve prisão. E a gente só tava pedindo por respeito, dignidade, decência e salário justo, pô. Respeito, dignidade, decência e salário justo. Isso não é possível. 450, não foi 5, não foi 10. Respeito, dignidade, decência, salário justo. Respeito, dignidade, decência, salário justo. Não dá pra trabalhar desse jeito, cara. Olha que eles São inteligentes. Olha que eles roubaram tudo, roubaram o dormente, roubaram os trilhos. Nós temos que fazer alguma coisa. 400, não, de uma vez. Você tava achando que fui eu, cara. Companheiro nosso, e todo mundo que morreu, e todo mundo que morreu construindo tudo para aqui. Porque toda estatal tem que andar com as próprias pernas e fazer de Campo Grande uma cidade dos nossos sonhos passa pela retirada dos trilhos. Um desejo de 90% da população dessa cidade. Para a produção, para tudo! 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 Para a produção, para tudo. Para a produção. Para a produção. Para. Tudo.
estava em Água Clara, dormindo, e aí veio uma notícia que houve um acidente. Um caminhão chocou-se com uma locomotiva e tombaram 2 vagões. Aquele dia eu não esqueci, porque morreu o Aldemir Verão, meu colega de trabalho. E eu fui a última pessoa que conversou com ele antes dele morrer. É que naquele tempo já tinham demitido tantos funcionários que tinha poucos funcionários e muita manutenção para fazer na linha. E aí, como não tinham funcionários para atender, muitos morriam. No tempo da estatal, era bem melhor. Claro, porque acidente acontece, isso é natural. Acidente acontece em qualquer lugar. Mas depois que privatizou, ficou muito pior, pois o abandono foi muito grande. E nessa, muitos trabalhadores morreram. Lutamos para construir um sindicato combativo, de luta. O sindicato que me fez enxergar o que é o capital, quem é o patrão e o que é a classe trabalhadora. Junto com a categoria, a gente ia fundo. A gente construía 2 boletins semanais em um maior mensal. Sempre ali, tete a tete com o trabalhador. Na greve do governo Sarney em 89. A privatização já batia na nossa porta. A privatização foi um projeto da ditadura. Nenhum trem rodava. Parava uma situação, aí todas paravam. Os ferroviários eram importantes. Os ferroviários eram solidários entre si. Eles davam abrigo, transporte, comida para o companheiro perseguido. Enquanto isso, na ditadura, os vagões eram invadidos por militares armados. Eles levaram o companheiro lá pro porão do casarão. E lá eles torturavam. Eles torturavam e diziam que era para os outros não se agitar, que era para prevenção. Foi um choque quando tudo isso aconteceu. Porque havia um projeto de tombamento de toda a região e da ferrovia. Mas como o interesse deles era lucrar 2 vezes, o que eles fizeram? Abre licitação, abre concessão, tira o trilho, abre buraco, coloca asfalto. Tira o trilho, abre buraco, coloca asfalto. Tira o trilho, abre buraco, coloca asfalto. Tira o trilho, abre buraco, coloca asfalto, licitação, concessão, licitação, concessão, licitação, concessão. É a máquina contra a gente, que é uma minoria. E eles bem sabiam disso. Eles estavam bem organizados. Era a máquina contra a gente, que é a maioria. A máquina contra a gente, que é a maioria. A máquina contra a gente, que é a maioria. É a máquina contra a gente, que é a maioria. Contra a gente, que é a maioria. Contra a gente, que é a maioria. É a máquina contra a gente. Somos a maioria, mas é a máquina contra a gente. Manobrista. Manutenção. Chefe de trem. Supervisor de linha. Segurança. Manobrador. Motorista de autolinha. Supervisor de estação. Engenheiro. Escalador. Encarregado permanente de linha. Chefe de estação. Saqueiro. Xangueiro. Comunicação. Agente de trem. Chapa. Maquinista. Supervisor de linha. Trabalhadoras do lar. Agente de estação. Supervisor de estação. Feitor de truma. Maquinista. Trabalhadoras do trilho. Manobrador. Manobrista. Chapa. Bilheteira. Motorista da Chefe de estação. Carregador. Trabalhadoras do lar. Puxador de linha. Maquinista. Chaveiro. Feitor de truma. Maquinista. Motorista de autolinha. Supervisor de linha. Ferroviário federal. Engenheiro. Manutenção. Manobrador. Bilheteiro. Chefe de linha.
tem um coração aqui.
Muito obrigado. Primeiramente, boa noite. Nós somos o Teatro Imaginário Maracangalha, uma companhia de teatro de rua com Rodrigo Nantes, Paulo Augusto Fernandes, Fran Corona, Moreno Mourão e eu, Fernando Cruz. E é um prazer estarmos aqui. Essa é uma circulação independente, né? Nós não temos apoio financeiro nenhum. É como nós costumamos passar pelas praças, ruas, né? E essa pesquisa é uma pesquisa feita em documentos reais da Noroeste do Brasil, a documentação do sindicato de Bauru para cá, até Ponta Porã e Corumbá, com apoio da AFAPED, que é a Associação dos Ferroviários, está aqui o seu Zé Bala, o seu Nelson, ferroviários, né, que lutaram no sindicato e os grandes trabalhadores aí. As falas que nós utilizamos são falas deles e de outros trabalhadores e trabalhadoras aqui da comunidade que foram entrevistados. Não tem falas nossas, né? São falas resgatadas na oralidade e nos documentos do sindicato, trazendo toda a memória do sindicato que desde antes da ditadura militar, conforme foi mostrado, já lutava, já tinha um projeto de privatização para o país, né? E hoje nós vemos o resultado da privatização aí, ó, na nossa cara. Legal? É bom para refletir, né? Onde está o patrimônio humano, o patrimônio material e imaterial nessa altura da vida. E nós passamos o chapéu no final das apresentações e temos o nosso Pix também do Teatro Imaginário Maracangalha para dar continuidade, né? A projeção normalmente é feita com videomap, mas a locação do projetor a gente optou pela projeção hoje, né? Mais direta, com um projetor menor aqui. Tá legal? E muito obrigado, gente. Divulguem o trabalho, compartilhem o que vocês filmaram lá, @imaginário.maracangalha no Instagram, para a gente poder divulgar o trabalho aí, certo? Muito obrigado mais uma vez. E viva a arte pública! Evoé! É arte pública! Agradecer a Giovana Lima aqui na produção também. Cuidado. A Giovana na técnica, tá? E o QR Code vai ser projetado aqui, ó. Viu? Ó, pessoal, seguinte. Aí, ó. Adiantando aqui para o meu amigo Nelson. Vocês já estão convidados a compartilhar com nós, nossa festa de final de ano, para vocês fazerem esse trabalho abençoado que nos fortalece cada vez mais. Tá bom? Deus abençoe vocês. Uma honra, seu Zé. Vamos, junto! Certeza. Os trabalhadores da ferroviária da Noroeste do Brasil, muitos deles até hoje não foram pagos e indenizados, né? É uma injustiça que prevalece até hoje, como um dano da privatização. Aqui nesse espaço onde era a sala da compra de bilhetes para andar no trem, fica o Museu da AFAPED, que vocês estão convidados a vir conhecer aqui, né? E aqui do lado nós temos o Museu da Tati. Casa Amarela Mual. A Casa Amarela aqui do lado também, que guarda a memória dos ferroviários. Todas tá? as pinturas que vocês veem no entorno são memórias da ferrovia e dos ferroviários que a gente transformou em arte muralista. Muito bom. Tá? Então, a Casa Amarela, Casa Amarela. o Museu da AFAPED, Associação dos Ferroviários Aposentados e Pensionistas. E dia 30 tem a festa dos ferroviários aqui. Pode vir que o chamamé é garantido. E o samba também. Obrigado, gente. Gente, o chapéu é esse aqui, ó. Estamos sem chapéu, hein? Graças a vocês. Tá passando. É um trabalho feito com e para.